Sempre muito bom receber convites como esse para abrir um evento tão importante em termos de conhecimento, profissionais que devem estar se destacando aí nas suas áreas, e aqui a gente tem essa oportunidade de poder trazer alguns temas, como você falou, não necessariamente só sobre automação. A automação é um dos temas, né? É uma das tecnologias que a gente utiliza hoje para ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, para ter mais praticidade, mas todo um universo de temas voltados à tecnologia, e eu trouxe a palestra do Futuro e Agora, porque quando eu me deparei fazendo essa palestra, eu vi o quanto a gente já vive esse futuro, e às vezes nem percebe, né? A gente já vive isso todo dia, a gente já está familiarizado, olha quantos profissionais aqui, quando a gente começou eram bem pouquinhos, e a gente vive todo dia um momento ou o dia inteiro voltados, imersos na tecnologia, tanto é, olha o formato dessa palestra aqui. Então, é sobre esse assunto, é a gente ter um pouquinho também aí da consciência geral do que esse futuro representa, do que nós estamos fazendo em relação a ele, e como é que nós, profissionais, vamos continuar a dar sequência a isso, né? Como é que nós, profissionais, vamos ajudar a propagar essas ideias, a fazer com que esse futuro, quando ele chegar, que amanhã, ele seja um futuro realmente com grande qualidade de vida, um futuro para que as pessoas, gente, as pessoas tenham aí uma vida muito mais prática, muito mais saudável. E isso é muito importante porque a gente sempre participa dessas palestras aqui no Lar Inteligente, tem sempre pessoas falando de vários temas para a gente entender que a tecnologia está por todos os lados. Bom, vou me apresentar para quem está aqui e não me conhece. Meu nome é Adriana Pestana, eu sou arquiteta. Eu sou mestre em automação residencial pela Politécnica de Madrid, na Espanha. Atuo no mercado de arquitetura e interiores, utilizando automação, acho que em 80% dos meus projetos. E em qualquer oportunidade que eu tiver, a automação, a tecnologia vai estar presente, porque sem ela, hoje, a gente não faz muita coisa. Aliás, a gente não faz quase nada. E é por esse motivo que esse tema talvez agora faça tanto sentido para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse futuro aí que é tão próximo e que a gente às vezes não se dá conta disso e fica esperando aquela coisa lá, não sei aonde chegar, só que ela já chegou, a gente já vive, a gente tem isso aí todo santo dia, mas é preciso que a gente aprenda a usar isso com consciência, e é esse o tema de abertura da palestra do Lar Inteligente 360 graus, esse evento que é uma honra para mim sempre estar aqui fazendo essas aberturas. Moratório sempre me ajudou esses anos inteiros aí a estar presente no mundo da tecnologia, foi uma das primeiras pessoas que me acolheu nesse mundo, e é uma honra poder abrir esse evento, e eu tenho certeza que todos os profissionais que vão passar por aqui vão contribuir bastante, vão trazer muita informação de qualidade para que a gente continue construindo esse futuro hoje. Eu vou compartilhar minha palestra aqui com vocês para a gente poder ir conversando. Todo mundo vendo? Deixa eu abrir o chat aqui para... Ok, tá certinho, pode seguir. Vou seguir. Então, a palavra-chave dessa abertura moratória é transformação. No fundo, o que está acontecendo, e o que já vem acontecendo há muito tempo, afinal, tanto eu quanto você, estamos aqui há uns 20 anos, mais ou menos, falando sobre isso, e no fundo, o que está acontecendo e continua e não vai parar de acontecer, se chama transformação. Uma transformação que não tem como evitar, e tanto não tem como evitar que a gente vive ela todos os dias. Não
tem volta. E é sobre essa transformação que eu quero conversar com as pessoas para que elas internalizem um pouco disso e entendam o quão participante elas podem ser dela e fazer com que ela aconteça de uma forma muito mais tranquila e muito mais proveitosa para todo mundo, porque as tecnologias estão aí, à nossa disposição. Basta que a gente utilize com consciência e transforme esse mercado, esse futuro que está aí, batendo na nossa porta, hoje, no nosso trabalho, na nossa contribuição aqui, a gente às vezes fica pensando naquela coisa da tecnologia como algo tão distante, e na verdade não é. A gente vive isso toda hora, a todo momento, ninguém vive sem um celular, e é a partir daí, dessa simplicidade dessa transformação, que a gente inicia esse ciclo de palestras aqui do Lar Inteligente 360 Graus. Então, sejam muito bem-vindos. No final, a gente pode abrir para perguntas e a gente vai bater um papo aqui sobre essas transformações. E de que transformações eu estou falando, né, gente? Das digitais. São essas transformações aí que é uma mudança, na verdade, cultural. É um desafio muito maior. A gente não está falando aqui só de tecnologia, porque a gente está falando aqui do lado humano, né? A gente está falando aqui do lado humano e das variáveis que precisam estar conectadas aí para que elas aconteçam. Então, no fundo, as transformações digitais, elas estão acontecendo em todos os setores, em todos os formatos, e a percepção da transformação digital, ela é mais forte em alguns setores do que em outros. Isso a gente vai ver, mas é o que nós já vivemos atualmente dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas, de forma que não tem como a gente não falar mais em transformação digital, porque todos nós, de alguma forma, fomos obrigados a nos transformar para estar aqui, por exemplo, fazendo um ciclo de palestras online. Todos nós tivemos que aprender a usar essa ferramenta para que a gente pudesse estar fazendo as nossas atividades, criando essas formas de interação de uma maneira em que a gente não precisasse nos deslocar. Então, a tecnologia ela vem para isso, para criar essa facilidade de forma que tudo aconteça sem as pessoas saírem dos lugares ou se reportarem para novos universos, como o metaverso, por exemplo, que a gente também vai ver um pouquinho, mas num formato em que o ser humano, e é isso que eu quero abordar e deixar bem claro hoje, é que o lado humano, ele se torna cada vez mais importante, ele se torna cada vez mais essencial em uma transformação que faz com que os seres humanos possam estar cada vez mais conectados, produzindo mais, com todas as informações e ferramentas que estão disponíveis nesse momento. No fundo, as ferramentas da tecnologia, elas vão otimizar os processos, elas vão melhorar a maneira que as nossas empresas, que a gente conduz os nossos negócios e aprimora a experiência do cliente. Então, vejam, novamente, a gente fala do ser humano, né? E investir nessas transformações é a saída para quem quer crescer. Se vocês forem parar para pensar nesse momento e ver quanto o negócio de vocês cresceu ou está crescendo, é em função dessas ferramentas digitais, dessas transformações, que acabou trazendo uma certa inovação para que os negócios pudessem prosperar, crescer e até sobreviver em um mercado como é o mercado pós-pandemia, que muita gente teve que se reinventar, muita gente teve que melhorar os seus processos para poder continuar sobrevivendo. Então, não é apenas a tecnologia, mas a forma como ela está sendo utilizada. É como utilizar isso de maneira que faça sentido para cada pessoa, para cada negócio, para que a gente possa evoluir. Então, além de uma transformação, a gente fala aqui agora de uma evolução. E o que mais a gente precisa hoje para que essa evolução aconteça, no fundo,
é atender às exigências de uma nova realidade, né? E nessas novas exigências, a tecnologia avança mais rápido do que nunca, avança em segundos. Então, todos os dias tem uma novidade tecnológica, tem uma ferramenta, tem um aplicativo que a gente acaba aprendendo ou obrigado a aprender para atender às exigências de uma nova realidade. Então, não é um futuro que está lá na frente, porque ele está aqui, a gente está todo dia atendendo às necessidades desse futuro que já está aqui, e não mais daquela coisa longínqua, como talvez eu e o Muratório começamos, onde a gente falava de automação e as pessoas não entendiam, as pessoas nem sabiam o que era, e a gente hoje já faz isso com tanta naturalidade que eu não concebo mais, por exemplo, projetar um espaço que não tenha o mínimo de tecnologia possível, porque não tem como mais fazer isso, pelo menos no âmbito que eu estou trabalhando hoje, com a consciência que eu estou trabalhando hoje, não tem mais como fazer isso. Então, tá virando corriqueiro, tá virando normal, e nesse período em que essas coisas estão ficando normais, que a gente se depara com um futuro que é agora o tempo inteiro, ele está acontecendo todos os dias, mais do que nunca a gente precisa pensar na questão de ter mais consciência a utilizar cada ferramenta e cada tecnologia disponível. Só que aonde é que a gente vê esses impactos de uma forma muito mais perceptiva de que o futuro é hoje, não tem jeito, há quem conteste, mas para mim isso é nítido, sobretudo nas cidades inteligentes, que estão aí. A gente fala de cidades inteligentes desde a década de 80, né, nos serviços e das nossas empresas e casas. Então, esses três grandes setores mostram claramente que esse futuro que chegou, se instalou, nós estamos vivendo, absorvendo, aprendendo todo dia um pouquinho, mas que para muitos ainda é visto ainda com um pouquinho de distância. E vocês vão entender um pouquinho lá na frente o que é que eu estou querendo dizer com isso, mas é a partir de agora, desse momento que a gente começa a cuidar com mais profundidade desses três itens, que a gente percebe quanto esse futuro está sendo importante ser construído agora, para que a gente ainda consiga usufruir, não somente as próximas gerações, mas quem está aqui todo dia, contribuindo um pouquinho, trazendo aí um pouco do seu conhecimento, implementando e fazendo com que isso evolua a cada dia. Na questão das cidades, a gente tem exemplos aqui tão básicos que há muito tempo a gente já fala sobre isso. Pesquisas apontam mais de 102 cidades inteligentes, e eu trago aqui Amsterdã, Londres, Songdo, Curitiba, aqui no Brasil, Singapura, e essas cidades, elas estão funcionando, gente. Todo dia quem foi a Curitiba percebe isso. E a gente precisa entender que uma cidade inteligente, ela promove conectividade entre as pessoas. Isso é uma das características fundamentais. E a inovação e tecnologia são a chave para um desenvolvimento integrado sustentável. Então, o que a gente está pensando aqui é ter essa tecnologia, ter esse futuro que a gente já está, de uma forma que a gente consiga fazer com que isso se amplie para outras cidades. Que a gente não considere isso mais um ranking, mas que cada vez mais a gente consiga implantar essas informações para melhorar seja a conectividade das pessoas, seja a tecnologia, seja o desenvolvimento sustentável de qualquer cidade que a gente passa a ter daqui para frente. É lógico que tem muito entrave, que tem muita variável aí. Eu não estou sendo também sonhadora a ponto de achar que todas as cidades vão virar inteligentes. Não, eu estou sendo sonhadora a ponto de, pelo menos em uma das variáveis, as cidades poderem ter características inteligentes para que a população possa ter mais qualidade de vida. O meu pensamento e o meu foco sempre vai ser nos seres humanos, porque é para isso que a tecnologia serve, é para isso que ela foi criada. Fazer com que o ser humano tenha uma vida melhor, mais tranquila, mais prática, com mais qualidade. E é por isso que a gente investe tanto em tecnologias, a gente investe tanto nessa transformação, para que a gente possa aprender
e ter esses elementos aí como elementos importantes para que o nosso trabalho possa impactar cada vez mais. E esses serviços, a gente está tão acostumado que a gente às vezes nem percebe, né? A gente nem percebe, mas todos eles aqui já vivem o futuro há muito tempo. Google está aí para ser o encabeçador da lista, né? Buscadores de pesquisa, quem mais ainda abre alguma coisa para procurar algo que não pede para o Google, para a Alexa, né? A medicina, o nível de desenvolvimento, nós estamos aqui, graças a uma vacina, talvez, graças a um desenvolvimento que a gente só vê brilhar todos os dias, né? Merecem aplausos pela quantidade de pesquisa e de medicamentos e de procedimentos, cirurgias agora com os 5G chegando, as cirurgias robóticas vão ficar cada vez mais precisas, e é isso que faz com que a gente entenda um futuro tão brilhante já acontecendo e a gente fazendo parte dele. O judiciário se transformou completamente, a engenharia, banco, quem que vai em banco hoje que não seja por aplicativo? Locomoção, a mesma coisa. Os streaming, a inteligência artificial, o metaverso, o NFTs, é tanto que não iria caber nessa página, então eu sintetizei, porque quando eu estava produzindo isso aqui, eu mesma me assustava, de dizer, meu Deus do céu, é tudo. É tudo que a gente faz hoje está pautado na tecnologia. Tudo que a gente pensava como futuro não é presente, é hoje, é agora, o tempo inteiro. Então, não tem como não ver isso, não tem como não viver isso, porque é impossível, entendem? Chega numa esfera que a gente fica se perguntando o que mais vai ter muito mais coisa, gente, muito mais. Só que o que a gente está vivendo hoje já está de bom tamanho para que a gente consiga, com essas ferramentas, fazer as grandes transformações que o mundo pede. E aí eu volto para o ser humano. E aí as nossas empresas e casas também passaram a ser controladas na palma da mão. Tanto edifícios inteligentes quanto smart homes estão aí. As pessoas estão vivendo, eu vivo num escritório inteligente, eu tenho recursos de automação na minha casa, coisas que eu pensava sempre que ia ser no futuro, e o meu futuro é hoje, todo dia, quando eu usufruo de toda essa tecnologia, e a maioria dos meus clientes, que também passaram a viver isso desde 2017, em que eu produzo casas inteligentes para que essas pessoas possam ter esse nível de qualidade de vida que eu usufruo, e que esse controle agora é um controle extremamente normal. Ninguém acha nada de sobrenatural, nada de novo, quando a gente fala numa casa inteligente. E isso me deixa muito feliz, porque quando eu cheguei no Brasil não era assim. Isso era algo muito futurístico. E esse futurístico acabou, porque ele acontece todos os dias, na maioria dos escritórios que conseguem trabalhar e usufruir dessa ferramenta tão fantástica que é a automação residencial, para que a gente possa construir aí esses pequenos ecossistemas que vão compor os grandes ecossistemas como as cidades inteligentes, que é um futuro que já acontece, mas que ele vai ser ampliado, que ele vai crescer cada vez mais com mais recursos e com mais consciência. Então, a inovação, para a inovação e para a tecnologia não tem volta, graças a Deus, né? Não tem volta para isso, e é aí que a gente começa a pensar e a refletir o quão isso impacta a vida dos seres humanos e o quão isso é produzido pelos próprios seres humanos. Então, é meio que uma volta, mas uma volta para pensar o que precisa mudar. O que agora, quando as ferramentas já estão instaladas, as ferramentas tecnológicas já estão aí, o que muda, né? Mais tecnologia? Isso é inevitável, gente. Eu estou falando aqui da mentalidade das pessoas, sobretudo dos profissionais que são as pessoas que constroem o futuro.
todo dia nos seus trabalhos. Só que se essa mentalidade não for alterada, se essa mentalidade não passar aí por profundas transformações para entender que todo esse aparato tecnológico, todas essas ferramentas precisam estar cada uma no seu lugar, no formato certo, no pensamento certo, para atender aquelas demandas que eu falei lá no início, simplesmente não vai mudar em nada. A gente vai ficar consumindo uma quantidade de tecnologias sem saber exatamente qual é o grande impacto que isso vai causar daqui para frente na vida das pessoas. E esses profissionais, além de mudar essa tecnologia, a grande questão é aonde eles querem chegar. Porque uma vez que você tem as ferramentas, uma vez que você conhece as tecnologias, uma vez que você sabe aplicar, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo ao utilizar isso? Qual é a grande transformação no mundo que isso vai criar? O que eu vejo aqui, quando eu faço essa pergunta de aonde os profissionais querem chegar, é que essa resposta vai mostrar muito para eles o que eles precisam fazer hoje. Porque aonde quer chegar soa futuro. E esse futuro, para mim, é sempre agora, nesse momento. O que você está fazendo para chegar no seu objetivo? A meta que você estabeleceu, ou se não estabeleceu, vai estabelecer. Então, as questões, elas passam de ter aquele caráter, porque o futuro é que vai acontecer, é que vai ser isso, vai ser aquilo. Não. Ele passa a ser intrínseco, ele passa a ser interno, ele passa a ser de questionamentos sobre o que nós vamos fazer a partir de agora com tanta tecnologia. Como é que nós vamos lidar com isso daqui para frente, munidos de tanta ferramenta, de tanta evolução, se nós não sabemos, muitos, aonde querem chegar, nem responder essa pergunta. Então, eu faço um pouquinho do caminho inverso, isso foi proposital, porque eu poderia ter trazido uma palestra hiper mega tecnológica, como às vezes eu faço, mas é que se às vezes a gente não parar para pensar nas características humanas, que são as características que vão conduzir as tecnológicas, a gente se perde, porque a quantidade de informação e a velocidade com que elas estão acontecendo é cada vez maior, e está ficando e vai ficar cada vez maior. Então, talvez o momento agora seja diminuir a velocidade no sentido de mapear quais são as ferramentas necessárias que eu vou utilizar para chegar nos objetivos que eu estabeleci e que esses objetivos vão contribuir para esse futuro. Já, amanhã, semana que vem, não sei. Mas a concepção de futuro nesse momento aqui, ela muda. Porque ela deixa de ser aquele negócio lá na frente para ser algo que a gente está construindo hoje todo santo dia nos nossos trabalhos, nos nossos escritórios. E a outra pergunta muito importante é como é que você projeta hoje. O que você precisa aprender para projetar melhor? Você projeta com ou sem tecnologia? Você projeta pensando na experiência do usuário? Na tecnologia que você vai implantar naquele projeto? Na eficiência energética dele? Então, quando a gente para entender qual é o nível de trabalho e de oferecimento ao público que nós fazemos hoje, se a gente não parar para pensar com esse tipo de mentalidade, realmente o futuro está bem longe. Mas, se essa mentalidade aí é uma mentalidade que já está implantada e que você só precisa aprender algumas novas habilidades, algumas soft skills, porque a hard skills você já tem, que é a sua formação. Só que como que você inova? Como que você sobrevive se você não coloca aí pitadas nessa receita, como a experiência do usuário, como é que o usuário se comporta a partir de agora com o que você faz para ele? Com a própria tecnologia, é tanto que dá para escolher, pode ter um cardápio. E a eficiência energética que eu trago como um ponto que, para mim, é primordial
para que eu entenda que o trabalho que eu estou fazendo está se posicionando em relação à minha contribuição ao planeta. E falar de eficiência energética, às vezes soa tão técnico, mas no fundo, qual é o seu nível de responsabilidade nesse mundo? Como é que você projeta tendo esse nível de responsabilidade a partir de agora? Então, as experiências do usuário, quais facilidades a gente está criando aí? Como é que a jornada desse usuário com o que a gente faz, com o que a gente projeta, seja na arquitetura, seja na engenharia, seja na medicina, não importa. O que importa é o projeto é para o usuário, as tecnologias são para o usuário e como é que ele se comporta. De que adianta eu fazer uma casa inteligente para uma pessoa que ainda não está nesse nível? É essa a questão. É como eu educo esse usuário inicialmente, para que posteriormente, em um segundo momento, ele possa usufruir de tudo aquilo, porque senão, gente, é igual iPhone. 5% nós usamos da capacidade daquele mega computador que todos temos nas mãos. Para que é melhor do que o nosso cérebro, que nós utilizamos apenas 5%, agora descobriram que até 6%. E os outros 94%? Usa para quê ou não usa? Como é que a gente descobre as habilidades que a gente precisa descobrir para utilizar esse outro grande percentual que está aí, só esperando que a gente utilize. E a tecnologia, nesse caso, ela vem aí em dois formatos. Tanto os grandes softwares que nos ajudam, que fazem todo o gerenciamento de tudo que a gente precisa, são os nossos grandes companheiros agora para que a gente possa gerenciar processos com muito mais qualidade, quanto a automação. E aqui eu falo de automação tanto industrial quanto automação residencial. Então, essas questões que talvez há 4, 5 anos atrás, Muratori me corrige aí, mas a gente falava cheia de dedos, a gente meio que buscava as palavras para poder falar sobre isso, porque era algo muito futuro. Não era uma presença tão comum como qualquer pessoa hoje pode ter uma casa inteligente ou um princípio de casa inteligente. Mas por quê? Porque tudo isso que já existia não era visto dessa forma, não era visto com essa consciência que hoje nós conseguimos ver, nós conseguimos usar e aplicar. E a questão da eficiência energética, que se ela não fizer parte de tudo isso, seja na criação das fachadas, no caso de nós, arquitetos e engenheiros, na escolha de materiais e na própria iluminação, na concepção dessa iluminação, faz com que a gente continue fazendo mais do mesmo. Né? E para fazer mais do mesmo, não precisa se encher de tecnologias. Não precisa aí estar investindo em softwares, não está precisa investir, o cliente não precisa investir em automação, basta fazer. Sendo que, como que eu atinjo essa eficiência energética se na minha parte manual, na minha parte aqui criativa, eu não penso com essa mentalidade? Entendem? Se eu não penso com essa mentalidade, não vai ser um software ou uma tecnologia que vai resolver isso. Eu preciso hoje da fusão, da combinação dessas duas coisas para que eu resolva um projeto de forma inteligente. É nesse ponto que eu queria chegar. E esse futuro, ele agora, ele está acontecendo e somos nós que podemos moldá-lo. Porque, afinal de contas, hoje nós temos as ferramentas. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu até conhecia, mas eu não tinha a ferramenta. Eu não sabia como utilizar, eu tive que aprender, eu tive que me desenvolver no sentido de, ok, eu tenho todo o conhecimento teórico sobre uma casa inteligente, mas como que eu produzo uma? Como que eu projeto pensando em uma? Isso não é ensinado em lugar nenhum, nem na minha faculdade na Espanha. Nós ensinamos o que uma casa inteligente precisa ter, quais são as tecnologias, quais são os produtos, quais são os equipamentos. Mas como você pensa tecnologicamente falando, não.
E agora, a grande diferença é o pensar tecnológico para usufruir de toda essa ferramenta, todo esse material que está aí disponível na palma das nossas mãos e fazer o que precisa ser feito para que esse futuro, que já é amanhã, aconteça. Então, é meio que uma volta, aí é um pequeno retrocesso, digamos assim, na questão do aprendizado, na questão do conhecimento, que agora precisa ser exposto para que a gente consiga utilizar toda essa bolha, todo esse ferramental que está à nossa disposição, de forma a que isso faça sentido em algo que, para a gente, hoje, está normal, está sendo normal a cada dia. E aí a gente volta para o início, perceberam? A gente volta para o início das ferramentas que a gente precisa aprender, como lá no começo, quando a gente aprendeu a fazer projetos, aprendeu a criar coisas, só que a gente não tinha a questão das ferramentas tecnológicas, só que aí entra a questão da consciência. E é essa consciência que ela precisa ser desenvolvida para absorver todas essas informações, para absorver tudo que a gente tem à disposição e implantar isso de uma forma que amanhã, que é o meu futuro, ele esteja de acordo com esse meu presente que eu estou construindo hoje, ou que eu construo todo dia. Então, voltar para esse início aí do conhecimento, do aprendizado, da implantação, é muito interessante, porque eu não pensei que fosse ser tão rápido, eu não pensei que em praticamente nesses 5 anos aí, nesse período de trabalho que eu tenho no mundo da tecnologia, eu fosse chegar tão rápido a essa conclusão, que nesse momento eu volto para o início do aprendizado. Eu volto para o início de escolher as ferramentas tecnológicas que eu quero trabalhar, quais são as ferramentas que engrandecem o meu trabalho, que fazem com que o meu cliente tenha essa grande experiência de usuário, que eu consiga ter eficiência energética para que eu possa fazer um trabalho hoje de qualidade, sabendo que amanhã, logo ali, esse trabalho vai gerar uma série de consequências e de impactos que eu jamais imaginaria que ele pudesse gerar. Então, gente, bem-vindos ao mundo de infinitas possibilidades, que agora a gente percebe o quanto nós caminhamos, o quanto nós nos desenvolvemos, e que é essa tecnologia, que é essa ferramenta que está aí à nossa disposição, que vai fazer com que a gente se desenvolva cada vez mais, desde que o nosso processo de amadurecimento, desde que o nosso processo de consciência a respeito disso inclua questões humanitárias, questões ambientais, e não fique aí só a nível tecnológico, mas de consciência mundial, pelo impacto que o nosso trabalho pode trazer para as pessoas, para a sociedade, e como é que a gente se comporta hoje diante de um futuro tão pertinho que a gente pode construir com as nossas próprias mãos e até testar se o que a gente está fazendo está bom ou não. Porque o bom da tecnologia é que, além da gente poder testar, que a gente pode ter protótipos, metaverso está aí, a gente pode experimentar e, se não tiver bom, a gente pode mudar. A gente pode melhorar até chegar ali no algoritmo perfeito, onde a gente possa conseguir fazer o que a gente precisa fazer, que é trazer para a nossa produção do dia a dia esse fantástico mundo da tecnologia. Bom, e é isso que eu acredito. A tecnologia ela tem o propósito de levar qualidade de vida para as pessoas. O meu trabalho é baseado nisso. Os meus alunos aprendem isso. E é partindo desse princípio que a qualidade de vida é o que há de mais importante para que a gente construa o futuro de uma forma em que a gente esteja focado nos seres humanos, é que eu venho trilhando a minha jornada até aqui, até hoje, para que a gente entenda de uma vez por todas que não basta ser tecnológico mais,
Até há poucos anos até bastava, né, moratório, só que agora não mais. A partir de agora, além de tecnológicos, nós precisamos ser conscientes, nós precisamos ter aí a consciência de como usar essa tecnologia da melhor forma para que a gente possa fazer algo com consistência, com profundidade, sair do raso e ir para a profundidade que essa tecnologia vem trazendo, que é a evolução da humanidade. Então, a gente volta aí a falar de evolução, a gente volta aí a ter uma nova consciência em que a gente possa construir um futuro mais acolhedor, por que não? Um futuro com mais tranquilidade, com mais segurança, os pilares da automação, né, gente, com mais conforto, entretenimento, porque é para isso. É para isso que a tecnologia serve, é para isso que a gente utiliza a tecnologia nos nossos produtos. E eu fico muito feliz em poder fazer isso com vocês, em poder mostrar isso para vocês, porque essa é a forma que eu imagino, essa é a forma que eu penso e que eu trabalho e que eu me posiciono. Cada um vai ter a sua, mas eu acho que é importante que a gente conheça como é que as outras pessoas se comportam em relação a isso, para que a gente possa também traçar o nosso próprio futuro a partir de agora. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz em poder participar desse evento de verdade, porque me engrandece muito poder participar com pessoas que estão trabalhando e pensando nisso dessa forma, para que a gente possa construir esse futuro aí todo dia, nos apoiando, como a gente faz, com a contribuição de conteúdo, com esse compartilhamento de ideias, e que a gente possa fazer isso dessa forma aí, bem simplificada, como eu trouxe, bem tranquila, sem achar que esse futuro está tão longe.